A paz do Senhor Jesus a todos, que o Deus Todo-Poderoso abençoe a todos neste dia, nessa hora, nesse momento, no qual o Senhor separou para nós aqui, através da sua palavra. Eu queria hoje poder fazer uma leitura que está no livro de Tiago, Epístola Universal de Tiago, capítulo de número 1, a partir do verso 26, que diz assim: Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião deste é vã. Versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, o apóstolo Tiago fala, através do Espírito de Deus, o que é a verdadeira religião. E hoje nós vivemos num clima tão complicado em relação à igreja. Vou falar a igreja em si. Isso me levou a algum tempo, Deus colocar no meu coração essa palavra. Jesus, ele, antes de ser ascendido aos céus, ele chegou aos seus discípulos, falou para os seus discípulos e disse: Ide pelo mundo e pregai o Evangelho. Ide pelo mundo, pregai o Evangelho. Diz assim, versículo 15 de Marcos 16. Marcos 16, 15, bastante conhecido da igreja, né? E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Essa é a palavra que Jesus falou, para que nós fôssemos e pregássemos o Evangelho. O mundo que ele fala é justamente aquilo que está fora do que é de Deus. Ele não está falando que a gente, nós aqui do nosso estado, temos que dar a volta ao mundo para pregar o Evangelho. Se for necessário, se assim for a vontade de Deus, que assim seja, certo? Mas o mundo que ele fala é justamente aquele que eu acho, é a minha opinião, me perdoem, é a minha opinião, se não for a opinião de alguém que esteja ouvindo, eu lhe peço perdão também, mas a minha opinião é justamente essa: nós irmos para o mundo, para pessoas que não conhecem o Evangelho, para pessoas que não têm noção do que é o Evangelho, e pregar a palavra de Deus, tá certo? Mas do que eu quero falar hoje é justamente sobre a história da igreja. Qual foi a igreja que Jesus instituiu? Porque hoje nós temos tantas igrejas com nomes de Jesus, igreja com nome de Deus, igreja com todo tipo de denominação, slogans variados. E a maioria das pessoas diz: a minha igreja é a igreja de Deus, a minha igreja é a igreja de Jesus, a minha igreja é a igreja do Espírito Santo, a minha igreja... Ou seja, é esse paradigma que eu queria trazer nesta palavra. O que é a igreja? Por quê? Qual o porquê? De onde foi que ela surgiu? Onde foi que ela apareceu? Você sabe, todos sabem que quando Jesus foi ascendido aos céus, só alguma coisa que ele disse foi essa: ide pelo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Igreja nenhuma ele instituiu. Falam por aí, inclusive eu até já cheguei a falar, na tão conhecida igreja primitiva. A igreja primitiva. Qual foi a igreja primitiva? Qual foi a igreja primitiva? Qual foi ela? Onde foi que ela foi instituída? Por quê? Porque Paulo pregou aos judeus, às sinagogas dos judeus, aos gentios, aos judeus e aos gentios, pregando que Jesus era o Messias. Jesus era o enviado, o ungido, era o Mashiach, como diz em língua hebraica.
E os judeus, você vê nas epístolas de Paulo, se você for passear nas epístolas de Paulo, dá uma olhada nas epístolas de Paulo, você vai ver, e que ele pregava aos judeus, e também pregava aos gentios. Ou seja, o que são os gentios? Tem que saber dividir. Os gentios são aqueles que não professavam a fé judaica, né? Eram chamados por si mesmos de gentios, né? Se tinham outra fé, se professavam outra fé, eram chamados de gentios, certo? Então, Paulo pregava para quem? Paulo pregava para os judeus nas suas sinagogas, pregando que Jesus era aquilo no qual Isaías profetizou, o Mashiach na sua primeira vinda, certo? Então, alguns creram, né? Outros não. E depois que Jesus foi ascendido aos céus, houve aglomeração, a palavra não é aglomeração, mas é congregação, houve a congregação, mas não eram cristãos, eram judeus. Porém, em Antioquia, como está escrito, eles foram chamados pela primeira vez de cristão, mas na nossa Bíblia. Na verdade, eles eram judeus que acreditaram que Jesus, Yeshua, era o Mashiach, era o Messias. Então eles não foram chamados de cristãos, eles foram chamados de messiânicos, judeus messiânicos, ou seja, judeus que acreditavam que Jesus, que Yeshua HaMashiach era o Mashiach, certo? Está escrito lá que eles em Antioquia foram chamados dessa forma. Mas até agora ainda não achei igreja. Até agora não consigo achar igreja. Se você for no Apocalipse, você vai ver que quando eles traduziram Apocalipse, eles colocam assim, as igrejas, né? As igrejas, por quê? Já foi traduzido dessa forma, né? Já foi traduzido dessa maneira, desse jeito. Carta à igreja de Laodiceia. Poxa, o que é uma igreja? A igreja é uma reunião de pessoas. Eclésias é uma reunião de pessoas, né? Certo? Mas isso daqui não quer dizer que era uma igreja evangélica, que era uma igreja católica, que era uma igreja luterana, que era uma igreja... Não tem nada a ver isso. Tá entendendo? Ou nenhuma das denominações que aí estão, que se apresentam para nós hoje. Tá certo? Aqui o cara traduziu ao anjo da igreja que está em Laodiceia e tal, ao anjo da igreja que está na cidade e tal. Mas isso não quer dizer que existia uma placa de igreja, existia, essa aqui era a igreja. Não, nunca existiu. Nunca existiu. Certo? É isso que a gente tem que entender, dentro da palavra de Deus e dentro da história. Tem que estudar um pouco, tá entendendo? Não pode só pensar, eu penso que é isso, talvez seja isso. Não, tem que estudar. Vamos para a história da igreja. É simples, né? Jesus foi ascendido aos céus, só no discurso de Pedro, só num discurso só, 3.000 almas se renderam ao Senhor. Imagina uma igreja hoje com 3.000 pessoas, poxa, é uma big igreja, né? Então 3.000 pessoas se renderam naquele discurso de Pedro. Então, após a descida do Espírito Santo, então daí começou a se espalhar e houve uma perseguição. Eu quero ir um pouco mais adiante para encurtar mais esse vídeo. Houve uma perseguição tremenda da parte de Roma. Por quê? Porque eles estavam vendo que ali estava se formando algo que estava se aglomerando. Para Roma, tudo que se aglomerasse de pessoas era perigoso. Para eles consideravam perigoso. Então, quando aquilo começou a crescer, aquelas pessoas começaram a se amontoar e se congregar, aí ficou complicado. Então, todos os imperadores romanos fizeram tudo que puderam para conter o crescimento. Porém, os judeus messiânicos cresciam a cada dia mais, os gentios cresciam a cada dia mais, certo? E iam aglomerando pessoas, até que chegou. E eles mandavam para o Coliseu, e os leões devoravam.
e crucificavam, e matavam, e martirizavam, mas é uma coisa assim que é como se diz no ditado, né? Como clara de ovo, quanto mais bate, mais cresce, né? Então, eles começaram a crescer. Quando foi em 317 depois de Cristo, Constantino, né, simplesmente disse: ó, pronto, a partir de agora nós vamos criar uma igreja para que essa igreja, essa seja a religião oficial do Império. E criou a Igreja Católica Romana, né? Romana, o nome já está dizendo, é romana, a Igreja Católica Romana. E daí começou a instituir pessoas, começou a crescer, começou a fazer tantas e tantas coisas mais. Primeira coisa que eu quero dizer nesse vídeo é que eu não tenho absolutamente nada contra ninguém, eu estou falando inclusive até contra os meus princípios, tá certo? Então eu não estou apenas contando a história, tá bom? Em 317 foi criada a Igreja Católica Romana, né? Em 1517 Martinho Lutero, simplesmente não aceitando certas coisas da igreja, em 1517 ele criou a Igreja Luterana. Quando foi em 1535, mais ou menos isso, né, Henrique VIII queria se separar da sua esposa, né, Catarina de Aragão, né, e chegou para o Papa, queria se separar, queria se casar com outra, porque ela não gerava filho. O Papa não aceitou, né, não aceitou essa separação e um possível outro casamento, e ele simplesmente disse: não aceita não? Né, tá certo, pois eu vou criar a minha igreja. Em 1535 ele criou o rei Henrique VIII criou a igreja anglicana, né, e depois ainda mandou matar a ex-mulher. Em 1560 Calvino e John Cox, né, não aceitando certas coisas da igreja luterana, criaram a igreja presbiteriana. Em 1609, John Smith, não concordando com algumas doutrinas presbiterianas, criou a Igreja Batista. Em 1748, eu não sou muito bom de data, mas é 1748, John Wesley, também não aceitando certas coisas de outra denominação, criou a Igreja Metodista, né? Em 1830, Joseph Smith criou a Igreja dos Mormons, de Jesus, os Santos dos Últimos Dias. Em 1848, William Miller criou a Igreja Adventista. Depois veio Ellen White em 1855, achando muito bom o que William Miller fez, mas colocando algumas coisas a mais, criou os Adventistas do Sétimo Dia. Charles Russell, em 1870, criou os Testemunhos de Jeová. William Seymour, Charles Fox com o Avivamento Azusa, em 1906, em Los Angeles, surgiu o pentecostalismo, né? Luiz Francisco, em 1910, já bem para cá, né, criou a Congregação Cristã no Brasil. E depois do Avivamento Azusa, em 1906, Gunnar Wing e Daniel Berger, grandes homens de Deus, grandes missionários, no Pará, Belém do Pará, em 1911, criaram a Assembleia de Deus no Brasil, tá certo? Então, o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que todas as igrejas, denominações, aí veio a Assembleia de Deus, da Assembleia de Deus, aí começou a ramificar, e cada um, aí você nota de uma coisa, que sempre há uma divisão, infelizmente, sempre há uma divisão para se criar outra denominação. Poucas foram as denominações que foram criadas assim diretamente, sem ter uma divisão. Geralmente a pessoa vinha de outro local, de outra congregação e dividia. Você vê que desde 317 para cá, desde 317 a 1911, que foi dividindo. Um não foi aceitando uma coisa do outro, o outro não achou. Fiquei chateado, vou abrir a minha igreja. Ou seja, a pergunta que não pode calar: qual foi a igreja que Jesus deixou? Resposta: nenhuma. Nenhuma. Nem denominação, nem nome, nem placa, nem nada. Somente uma palavra: ide pelo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Me perdoe. Também, como nós lemos em Tiago, olha que palavra maravilhosa, né? Nós lemos em Tiago
que a religião pura, santa, imaculada para Deus, visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações, né? E guardar-se da corrupção do mundo. Junta isso aqui com o que Jesus falou, ide pelo mundo e pregar o evangelho, aí está aí a verdadeira igreja, que não tem placa, não tem CNPJ, não tem denominação, não tem prédio, não tem nada. Hoje o que nós vemos muito dentro das igrejas, discórdia, desunião, traições, problemas. Pastor, mas onde há pessoas há problemas? Sim, onde há pessoas há problemas. Mas, poxa, se é algo que é de Deus. Pastor, mas o diabo bota a mão. Irmão, o diabo bota a mão. Não é o diabo, é o coração do ser humano. É a ganância do ser humano que leva o ser humano a fazer certas coisas. A ganância, aquilo que está no coração daquela pessoa. Aí tem aquela segunda pessoa que está ali ao lado do pastor e vê o pastor prosperar, o pastor está prosperando, está comprando um carro melhor, está morando numa casa melhor. Não, eu quero aquilo ali, aquele cara está roubando, eu vou ter que... Pronto, aí surge outra, quer dizer, será que é de Deus essas coisas? Será que Deus está nessas coisas? Será que é isso? Porque se Deus está nessas coisas, esse Deus não é o meu Deus. Meu primeiro pastor, até hoje, eu tenho um carinho muito grande por ele. Não vou falar o nome aqui, porque é o YouTube, mas eu tenho um carinho muito grande por ele. Até hoje eu tenho um carinho muito grande por ele. Certo? E respeito, apesar de não ter mais contato. Mas eu vejo que as pessoas simplesmente dizem assim, não, vamos formar uma igreja, é de Deus, o Espírito de Deus me mandou, falou no meu coração. Essa história de Deus fala... uma das coisas que está destruindo a igreja é essa história de Deus falar com todo mundo. Deus fala com você, Deus fala com você, Deus fala com isso, Deus fala com aquilo, Deus fala com todo mundo, virou uma bagunça. Virou um negócio bagunçado. Deus sempre teve as pessoas certas, Deus sempre levantou as lideranças certas para que Ele tratasse com aquelas pessoas, para que aquela liderança tratasse com o povo, mas não. Deus falou comigo que eu vou ter que sair daqui, Deus falou comigo, Deus me mandou vir aqui para fazer isso, Deus me mandou fechar essa igreja, Deus me mandou falar isso, Deus me mandou aquilo, e acabou. Se a pessoa não tem uma liderança, não tem um chamado, não tem um cajado da parte de Deus, não paga o preço, não faz nada, simplesmente chega, destrói e vai embora. E é de Deus. Que Deus é esse? Não, esse Deus não é o meu Deus. Não é o meu Deus. Porque o meu Deus, ele é organizado. Ele coloca uma liderança para que aquela liderança seja respeitada. Haja respeito das pessoas para aquela liderança. E hoje não há mais. Eu sou a segunda pessoa do pastor, não estou achando, eu acho que ele está roubando a igreja, eu acho que ele está sendo desonesto, eu vou orar a Deus, sobe um monte e faz um jejum, e bom, Deus falou no meu coração, agora vamos aqui, igreja de Jesus, o maravilhoso, tal, pronto, aí faz aquela festa, faz aquele negócio, faz todo aquele aparato, toda aquela coisa, pronto, agora a igreja foi Deus aqui foi Deus está aqui foi Deus que abriu, lá não tem mais Deus, mas aqui tem Deus. Irmão, puro egoísmo, puro espírito de divisão, pura espírito de rebeldia. Mas por que, pastor, que é o espírito de rebeldia? Está dando gente, tem pessoas, está lotando a igreja. Não pode ter milhões, mas Deus está vendo tudo. Eu não estou aqui condenando ninguém, eu não estou aqui passando experiência para ninguém, eu estou aqui dentro da palavra. O que é religião pura e imaculada para Deus? Visitar os órfãos. O que é visitar os órfãos? Fazer o social. E que Jesus fazia.
as viúvas nas suas tribulações, porque naquela época as viúvas eram o que mais sofriam. Hoje não. Hoje uma viúva muitas vezes tem uma pensão do INSS, trabalha e tal. Naquele tempo não, as viúvas estavam sem nada, não tinham amparo, não tinham nada. Então, a religião verdadeira é o que Jesus ensinou: amar o seu próximo. Hoje, o que eu vejo dentro das igrejas é ódio, é desunião, é um irmão falando mal do outro. E principalmente se o pastor fosse como eu, bobo, aí é que as pessoas fazem o que querem. E eu só quero poder nesse vídeo abrir os olhos de muitas pessoas. Eu não tô aqui contra a igreja nenhuma. Fala que irmão, você quer abrir a sua igreja? Abra. Você quer abrir seu CNPJ? Abra. Agora, quantidade de pessoas dentro da igreja não quer dizer que Deus está presente. Não. Quantidade de pessoas dentro da igreja não quer dizer que Deus está ali naquele lugar. Para Deus estar ali naquele lugar tem que haver uma coisa, tem que haver milagres, tem que haver sinais, porque é o seguinte: a palavra de Deus que nós falamos está aqui, ó. Você quer saber se Deus está num lugar? Você quer saber se Deus está naquele lugar? É fácil. Aqui eu sei decorado, mas eu vou falar. Marcos capítulo 16, versículo 17. E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Não é aquelas línguas, a glossalalia, né? Se eu não me engano o nome é esse, de línguas. Falarão novas línguas. Ou seja, vai vir pessoas que falam em outras línguas, você vai falar com eles através do Espírito. Pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, danos nenhum lhe fará. Imporão a mão sobre os enfermos e os enfermos serão curados. Quer saber se Deus está presente? Não precisa ser igreja, não precisa ter placa. Basta ter isso aqui: sinais seguirão aos que creem. Pronto. Estes sinais aqui, se você for para um local que você vê esses sinais acontecendo, Deus está naquele lugar, Deus está ali, Deus está presente, certo? Mas, mais uma vez eu digo, nenhuma igreja, nenhuma denominação, nenhuma, o Senhor deixou aqui nessa terra. Ele deixou sinais, Ele deixou o seu Espírito Santo, Ele disse: ide pelo mundo. Ele disse: a religião perfeita é essa. Ele disse: andem assim, façam isso, ajudem o irmão, estendam a mão. Quando você vê alguém caindo, não termine de matar não, irmão. Não termine de matar não. Ajude, estende a mão. Veja que um dia alguém lhe ajudou. Não passe, não queira ser um rolo compressor passando por cima de todo mundo. Porque agora eu sou pastor, agora eu tenho minha igreja, agora eu saio passando por cima de todo mundo. Ei, irmão, nós somos pó. Nós somos como uma vela acesa. Hoje a gente tem vida, amanhã pode ser que a gente não tenha mais. Então essa é a religião. Essa é a verdadeira religião. Os sinais. Essa é a verdadeira religião. Os sinais que Jesus falou em Marcos. É o que o Tiago falou. A religião pura. Visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações. Guardar da corrupção do mundo. Esta é a verdadeira religião. Não somente porque Deus está aqui. Porque foi o Espírito que está aqui. É o Espírito de Deus que está aqui. Irmão, isso é muito sério. E as pessoas que estão fazendo isso pagarão um preço tremendo, mas grande. Irmão, eu tenho medo disso. Eu não tenho nem temor, eu tenho medo disso. As pessoas que estão fazendo isso pagarão um preço terrível, terrivelmente terrível. Meus irmãos, vamos estar dentro da palavra. Vamos nos reunir, vamos nos congregar, vamos falar de Deus, vamos amar uns aos outros, vamos perdoar, vamos estender a mão para aquele que necessita, vamos sair nas ruas alimentando aqueles que estão com fome. Essa é a religião, essa é a igreja que o Senhor quer.
Hoje em dia o que as igrejas querem mais é evento, é shows, é evento, congresso disso, congresso daquilo outro. Irmãos, muitas pessoas hoje estão dentro da igreja somente de corpo presente. São verdadeiros defuntos espirituais, somente de corpo presente. Você sai, quando você sai, você não lembra mais o que foi que o pastor falou, você não lembra mais qual a palavra que ele leu. Né? Por quê? Porque você não estava ali. Você estava somente de corpo presente. São a maioria dos cristãos evangélicos hoje em dia. A maioria, eu não vou dar nem porcentagem, mas você dê a sua porcentagem. Só vão para a igreja e estão lá de corpo presente. Corpo presente. Eu não estou falando em pecado, não estou falando nada. Estou falando de pessoas que estão na igreja, mas só de corpo presente. Por isso que o mais importante, a igreja mais importante, o mais importante é saber que Jesus não deixou igreja nenhuma. É saber que o Espírito de Deus não abre igreja nenhuma. É saber que Deus não abre igreja nenhuma. Mas que Ele quer que nós pregamos o Evangelho a todo mundo, ao mundo. O mundo são aqueles que estão fora, é como Paulo pregava para os gentios. Nós pregamos para os evangélicos, também pregamos para os do mundo. A igreja são sinais para quem crê, e a igreja é a religião pura e imaculada para Deus, que é justamente ajudar aqueles que necessitam. Então, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração essa manhã. Que Deus abençoe a todos. Que o Espírito Santo realmente habite nos corações, porque se você tem um coração que é totalmente... se você não gosta de um irmão seu dentro da igreja, Deus não está com você. Se você tem ódio de alguém que está do seu lado, o Espírito de Deus não está na tua vida. Tu pode falar em línguas, tu pode profetizar, tu pode pregar, tu pode curar, levantar enfermo, mas se você tem ódio de alguém, se você não suporta alguém, se você não está dentro da união de Deus, o Espírito Santo não está contigo. Então, irmãos, ide pelo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, e os sinais seguirão a todos aqueles que creem. Que o Eterno abençoe as nossas vidas, sabendo que nenhuma igreja o Senhor deixou aqui na terra, nenhuma, mas nenhuma. Todas elas foram criadas pelos homens. E que nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos que sair nas ruas e fazer a obra do Senhor e sermos irmãos. Irmãos. Porque foi o único segmento da minha vida que nos meus 54 anos que eu andei, que eu vi tanta desunião, que eu vi tanta traição, que eu vi tantas pessoas falsas, foi dentro da igreja evangélica. Somente isso. Eu já passei por vários lugares, certo? Você pode estar falando assim, mas se você está aí, você também é falso, você também é isso, você também é aquilo. Você pode falar o que você quiser, meu irmão. Você pode falar o que você quiser. Deus colocou no meu coração essa palavra há muito tempo. Eu tenho lutado assim, sabe? Que estivesse lutando contra o anjo, para não falar essa palavra e não colocar no YouTube. Mas, porém, contudo, todavia, entendamos isso. Se Deus amasse templos, o de Jerusalém ainda estava de pé, que foi Ele mesmo que deu o desenho para Salomão, para Davi. E se Ele mesmo deu o desenho, e Ele mesmo levantou nações para destruir o templo. Então Deus não está preocupado com o templo. Não se preocupe com templos. Se preocupe em fazer a obra do Senhor. O Espírito de Deus não está em templos. O Espírito Santo não está em templos e em igrejas. O Espírito Santo está em nós. Nós não temos que ir para a igreja para assistir o culto. Pelo contrário, nós temos que ir para a igreja para prestar um culto a Deus. Nós somos os prestadores de culto. Existem pessoas que são vidradas
em templos. Eu quero templo, eu quero placa, eu quero CNPJ. Isso não é de Deus. Não é de Deus. Eu digo por experiência própria. Por experiência própria, isso não é de Deus. Não é de Deus. Não sou contra nenhuma congregação. Continue se congregando, sabendo que você tem que prestar um culto para Deus. E se Deus amasse templos, o de Jerusalém ainda estaria de pé. Então Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Amém? Não se iluda com o templo. Não se iluda com multidões. Não se iluda com nada disso. Não se iluda com sinais, porque nessa época virão pessoas que, se possível, fazer até fogo descer do céu. Não se iluda com isso. Se Deus amasse templos, se Deus quisesse templos, mais uma vez, o de Jerusalém ainda estava de pé. E o próprio Deus levantou o templo, deu a estrutura do templo, o desenho do templo, mas ele mesmo derrubou. Levantou nações para derrubar. Então é isso. Deus não está preocupado com o templo. Deus quer o nosso bem-estar. Deus quer que a igreja seja unida. Deus quer união na igreja. Se não houver união, se os irmãos não estiverem unidos, se os irmãos não tiverem de mãos dadas, se o irmão não souber pedir perdão, se o irmão estiver falando mal do outro, Deus não está presente nesse lugar, nem na sua vida. Amém? É isso. Eu peço perdão a todos que um dia eu fiz alguma coisa, porque eu sou ser humano. Amém? Que Deus abençoe a todos nesse dia, para todos sempre. Amém.